Hello guys, how are you? Fine? Here's teacher Pedro. Welcome to one more Jump Math English lesson. Today we are going to study multiplying by tens, hundreds and thousands. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Pedro. Na aula de hoje nós iremos estudar um pouco sobre multiplicação por meio de dezenas, centenas e unidades de milhar, certo? Para isso, abram os livros de vocês na página 39. Open the books to page 39. Para começarmos a nossa aula, é importante que nós façamos a leitura do quadrinho de informação. Toda aula do Jump, nós sempre temos um quadrinho. Esse quadrinho ele explica para a gente o que nós devemos fazer e ainda revisa alguns conteúdos anteriores que são necessários para essa aula. Então, acompanhe a leitura comigo. To multiply 2 times 30, Chris makes two groups of 3 tens blocks. Então, para multiplicar 2 vezes 30, a Chris formou dois grupos de 3 blocos de dezena. Lembrando que, in English, we have ones, unidades, tens, dezenas, hundreds, centenas e thousands, que são as unidades de milhar. Aqui, nesse caso, ela separou 3 blocos de dezena, ou seja, 30 unidades, como vocês podem ver na figura no livro de vocês. E aí nós temos a seguinte equação, digamos assim. 2 times 30, 2 vezes 30, is equal 2 times 3 tens. Então, 2 vezes 30 é igual a 2 vezes 3 dezenas, que por sua vez é igual, is equal 6 tens, é igual a 6 dezenas, que é igual a 60 ou 60, certo? Então, a Chris observou um padrão, vejam só. Chris notices a partner. 2 times 3 is equal 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Ela notou esse padrão, olha, 2 vezes 3 é igual a 6. 2 times 30 is equal 60. 2 vezes 30 é igual a 60. E 2 times 300 is equal 600. Então, e 2 vezes 300 é igual a 600. Então, olha só o que ela observou. Você já percebeu? Toda vez que nós multiplicamos um número e acrescentamos o zero, nós também estamos acrescentando o zero na resposta. Então, 2 vezes 3 é 6. Mas se nós acrescentarmos um zero no 3 e ficar 2 vezes 30, a nossa resposta passará para 60. Então, acrescentamos um zero no número da nossa multiplicação, nós estamos acrescentando um número zero no nosso resultado. Certo? E olhem o segundo lado, só para nós termos uma noção mais completa. To multiply 2 times 300, Chris makes two groups of 300 blocks. Então, para multiplicar 2 vezes 300, a Chris formou dois grupos de blocos de centenas, ok? E é isso que nós vimos agora. 2 vezes 3 é igual a 6, 2 vezes 30 é igual a 60 e 2 vezes 300 é igual a 600. Combinado? Exercise number 1, vamos para os exercícios. Exercício número 1. Draw a model for the multiplication statement, then calculate the answer. Então, você tem uma sentença de multiplicação, certo? Na letra A, 2 vezes 40. 2 times 40. O que você vai fazer? Você vai desenhar o material dourado, os blocos que representam esse número, certo? Lembrando que, por exemplo, você vai separar em dezenas. Então, 2 vezes 40, 40. Quantas dezenas nós temos em 40? Nós temos 4 dezenas. Então, você vai desenhar 4 dezenas e depois 4 dezenas. E vai dividi-las em dois grupos, certo? Porque você está multiplicando por 2, certo? 2 vezes. E por último, você vai completar a frase abaixo, certo? Você vai calcular a resposta. Então, nós temos 2 times 40, 2 vezes 40 é igual a 2 times 10. Quantas dezenas? A 2 vezes quantas dezenas? Nesse caso, 4 dezenas. Então, 2 vezes 4 tens. 2 vezes 4 dezenas. Que é igual a quantas dezenas no total? 8 tens. 8 dezenas.
que por sua vez é igual a 80, 80, entendeu? É um passo a passo que o Jump vai fazendo. Ele transforma o numeral, a gente transforma em blocos de dezenas, e depois que nós transformamos em blocos de dezenas, nós encontramos o total de blocos, e aí por último nós transformamos no numeral. E é isso que você vai fazer na letra B. 2. Regroup to find the answer. Na número 2, você vai reagrupar para encontrar a resposta. Então vejam só a letra A. 3 times 70, 3 vezes 70, é igual a 3 times 7 tens, é igual a 3 vezes 7 dezenas. Você concorda comigo que 70 unidades é igual a 7 dezenas? É isso que o livro fez. And this is equal to 21 tens. E 3 vezes 7 dezenas é igual a 21 dezenas, que por sua vez é igual a 210. E tudo isso é igual a 310. E assim você fará nas próximas alternativas. Então, primeiro, quanto equivale em dezenas? Depois você faz a multiplicação e encontra o total em dezenas. E por último, você coloca o resultado em unidades. Certo? Exercise number 3, exercício número 3. Fill in the answer to complete the pattern. Então, preencha a resposta para completar o padrão. Então, nós temos aqui uma espécie de tabuado. Então, vejam. 3 times 2. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 times 20 é igual a 60, 60. 3 times 200 é igual a 600, 600. Então, lembra do padrão que eu falei? Se nós acrescentarmos um zero, nós acrescentamos um zero na resposta. Então, você vai completar esse exercício de tal forma que você visualize esse padrão. Eu quero que vocês visualizem. Olha, 2 vezes 3 é igual a 6, mas 2 vezes 30, agora que eu acrescentei um zero ao meu 3, eu vou acrescentar um zero na minha resposta. Então, se a minha resposta era 6, agora que eu adicionei um zero no 3 e virou 30, eu vou adicionar um zero na resposta. Se era 6, virou 60. E assim você vai fazer nas letras A, B, C e D. Ok? Number 4. Multiply. Simples. Multiplique. Então, letter A. 4 times 20. 4 vezes 20. 4 vezes 20 é 80. Agora você vai falar, teacher, por que eu tenho que fazer essa multiplicação? Eu quero que você observe o seguinte. Vamos usar a letra A de exemplo. 4 vezes 20, tudo bem, você sabe que é 80. Mas você tem que lembrar que você poderia fazer 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. Porque o zero ele foi acrescentado no 2. Então, nós também acrescentamos o zero na resposta. Se eu eliminar esse zero, eu posso fazer a conta sem o zero. Então, 2 times 4, 2 vezes 4, que dá 8. E aí, eu lembro de acrescentar esse zero na minha resposta, e virando 80, 80. Ok? E assim você vai fazer com as próximas contas. Number 5. Draw a base 10 model to show 3 times 2000. Use a cube to represent 1000. Então agora você vai fazer ou numa folha separada, ou aqui mesmo, se você achar que você tem espaço, você vai desenhar um modelo de material dourado para representar 3 vezes 2000. 3 vezes 2000. É como se fossem esses exercícios aqui de cima, do box, certo? Então, 3 vezes 2000. Então, você separa 3 grupos de 2 unidades de milhar. Lembrando que as unidades de milhar são representadas por cubes, cubos, certo? Cubos. As unidades de milhar são representadas por cubos. Então, é isso que você vai fazer no exercício número 5, exercise number 5. No próximo exercício, exercício número 6, exercise number 6, we have, you know that 4 times 2 is equal 8. Você sabe que 4 vezes 2 é igual a 8. How can you use this fact to multiply 4 times 2000? Então, ó, pergunta para vocês. Você sabe que 4 vezes 2 é igual a 8. Então, como você pode usar esse fator para multiplicar 4 vezes 2000? É uma pergunta que eu faço para vocês. Se você conseguir responder em inglês, ótimo. Se não, eu quero que você apenas reflita sobre isso, para você absorver o conteúdo matemático, certo?
next page, na próxima página, página 40, page 40, we have... Quando o teacher passa aqui é porque a luz do computador apagou, mas estou acendendo ela. Vamos lá. Na próxima página eu quero que vocês se lembrem. Reminder. 10 times 1's block is equal 1/10 block. Então, pessoal, aqui, vamos ser bem breve para a nossa aula não ficar muito extensa. O lembrete é o seguinte. 10 blocos de unidade é igual a um bloco de dezena. 10 blocos de dezena é igual a um bloco de centena. 10 blocos de centena é igual a um bloco de milhar. Então, nós temos 10 times 1 is equal 1/10. 10 times 1/10 is equal 100. 10 times 100 is equal 1000. Certo? Lembrem-se disso para nós fazermos o exercício a seguir. Exercício número 7. Draw a model for the multiplication statement. Then calculate the answer. Então, desenhe um modelo para a sentença multiplicativa com o material dourado, representando cada bloco, e depois calcule a resposta. Então, letra A. 10 times 20. 10 vezes 20 é igual a 10 vezes 2 blocos de dezena. E isso é igual, então, a 2 blocos de centena. E o resultado é 200. Certo? Bem simples de fazer, né, pessoal? Inclusive, lembre-se que algumas partes já estão feitas para vocês e os últimos exercícios eles vão ficando mais vazios para que vocês façam de forma mais completa. Tá? Number 8. Número 8. Multiply. Então, aqui é uma multiplicação simples. Lembre-se sempre de usar essa regra. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 30, 60. Então, sempre você pode facilitar a sua multiplicação. Então, por exemplo, letter A. 10 times 5. 10 vezes 5 é igual a 50. Por quê? 1 vezes 5 é igual a 5. Simples, né? Então, se você tem 10, se você tem um 0, você pode colocar esse 0 na resposta. Então, fica 50. Certo? E assim você vai fazer nos próximos exercícios. Nas próximas alternativas, né? Next page, na próxima página, página 41, page 41, nós temos um novo quadrinho e ele é muito importante. Então, prestem atenção na leitura. Acompanhe comigo. Se você quiser ler junto comigo para treinar a pronúncia, você também é bem-vindo. To multiply 20 times 60, Shahira multiplies 2 times 10 times 6 times 10. Então, olha, para multiplicar 20 vezes 60, Shahira multiplicou 2 vezes 10 por 6 vezes 10. Certo? Então, ó, A 20 times 6 rectangle can be divided into 12 rectangles of 10 times 10 each. Então, um retângulo de 20 por 60 pode ser dividido em 12 retângulos de 10 por 10 cada. Então, você tem a figura no seu livro representando para você. Observe, ele é 20 in the lines, ele tem 20 nas linhas e 60 nas colunas, 60 on the columns, ok? Então, nós temos aqui, Shahira multiplies, ela multiplicou. 20 times 6, 20 vezes 60 é igual a 2 times 10 and 6 times 10. Para ficar mais fácil de fazer essa conta, olha o que ela fez. Ela trocou o 10, do 2 vezes 10, pelo 6, do 6 vezes 10. E aí nós ganhamos o seguinte, ficamos com o seguinte. 2 times 6, 2 vezes 6, e 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é mais fácil da gente fazer, porque nós sabemos que 10 vezes 10 é igual a 100. E aí 12 vezes 6 também, porque ficou um número menor, que é o 12, né? 12 vezes 6. 2 times 6, 12. 12. E aí, por último, 12 vezes 100, 12 times 100 is equal 1,200. Então, 1.200, certo? Isso pode ser representado por 12 retângulos de 10 por 10, no caso dessa figura. Simples, pessoal, entenderam? A intenção aqui é fazer com que a nossa multiplicação fique o mais simplificada, o mais simples possível. Então, você vai procurar juntar as dezenas e juntar as unidades, para que você multiplique somente elas separadamente e depois faça a multiplicação total. Vamos para os exercícios, para nós terminarmos a aula de hoje. Number 9. Multiply
Exercício 9, multiplique. Então, a letra A, nós temos um exemplo para você. Ó, 30 times 40, 30 vezes 40, é igual a 3 times 10, 3 vezes 10, or times 4 times 10. Então, 3 vezes 10 por 4 vezes 10. O que nós devemos fazer aqui? Juntar os 10 e juntar as unidades. Então, ficou 3 times 4 and 10 times 10. Ficou 3 vezes 4 e 10 vezes 10. Então, a intenção, juntar as dezenas e juntar as unidades. E assim você vai fazer na letra B, na letra A, C já foi feita, né, para vocês verem também. E na letra D. Qual que é a diferença da letra C e da letra D? É que nós vamos juntar as dezenas e as centenas, certo? Os números que terminam com 0. E por último, nosso último quadrinho de hoje. Follow the steps to multiply 40 times 700. Então, sigam os passos a seguir para multiplicar 40 vezes 700. Step 1, passo 1. Multiply 4 times 7, equal 28. Multiplique 4 vezes 7, que é igual a 28. Step 2. Write all the zeros from 40 and 700. Então, você não multiplicou os zeros e agora você vai multiplicar, você vai acrescentar esses zeros. Então, ficou igual a 28. Como você vai adicionar esses zeros? Você tem 40, 1 zero, e 700, 2 zeros. Você tem 3 zeros, então você vai adicionar 3 zeros ao número. Ficou 28,000, 28 mil, certo? Observem essa questão do zero, facilita muito a vida de vocês. 10. Multiply the one-digit numbers to find the product of the tens and hundreds. Então, multiplique os números de um algarismo para encontrar o produto das dezenas e das centenas. Então, na letra A, por exemplo, 8 times 4 is equal 32. 8 vezes 4 é igual a 32. Essas foram as unidades. Agora, as centenas e as dezenas. 80 times 400. 32,000. Então, 80 vezes 400 é igual a 32 mil. É o mesmo, nós só acrescentamos os zeros, certo? E assim você vai fazer nas próximas letras. E o bônus? Prestem atenção. Estimate 3,128 times 4,956 by rounding each number first. 3,000 times 5,000. Lembra que nós fizemos vários exercícios de estimativa? É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos aproximar esses números e vamos multiplicar e encontrar o resultado, certo? Um desafio para vocês aí, em 3.000 vezes 5.000 é igual a quantos? E por último, nosso último exercício, eu prometo que está acabando, hoje foi um pouquinho longa a aula. 11, multiplique. Então, você só vai fazer a multiplicação. Qual que é a importância? Se atente para os zeros. Pay attention at the zeros. Letter A, 30 times 200. Letra A, 3 vezes 200. Você vai fazer 3 vezes 2 e adicionar o número de zeros. E assim você fará nos próximos exercícios. Ok? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado por ter prestado atenção, por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham absorvido muito conhecimento. Thank you. See you next class. Bye bye.